Oi, galera! Tudo bom, galera? Tudo bom com vocês? Para variar, né? Quem estava me esperando percebeu que eu entrei errado, né? Gente, desculpa. Aí, para a gente não ficar assim, com menos tempo, né? Aí eu falei assim, então deixa eu sair e entrar de novo. Eu sempre faço isso com vocês, né? Vocês já perceberam isso? Eu sempre faço isso. Eu entro antes na aula de vocês, aí eu falo assim, ixi, entrei errado, daqui a pouco eu volto. Já perceberam isso? Então, é que eu gosto muito de vocês, né? Por isso que eu faço essa panaceia toda. E aí, gente? Vocês estão escutando essa barulheira? Perdoa, tá? Não tem como. Não, gente, vocês não vão acreditar. Eles estão no quarto andar, eu moro no segundo, eu estou escutando essa barulheira. Se eu estou escutando essa barulheira, vocês também devem estar escutando. Eu peço desculpas, porque é reforma e não dá para pedir para parar, infelizmente. Quem mora em prédio sabe como é que é, né? O vizinho está fazendo barulho, você não pode. Não tem como. Eu peço mil desculpas para vocês, tá? Bom, é o seguinte. Quem estava aqui na última aula, vocês não estavam, ninguém estava aqui na última aula? Gente! Não. Eu moro no segundo andar. A bagunça está no quarto andar. É o contrário. Luigi, dá para ouvir, né? Ai, que chato. Pior que não dá nem para pedir para parar, porque... Oxi. Pior que não dá nem para pedir para parar. Tá alto, né? Eu vou ver se eu falo mais alto que o barulho. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir, gente? Ai, será? Não. No mês retrasado, era no apartamento de baixo. É que assim, de cima para baixo o som se propaga mais rápido do que vai mais longe do que de baixo para cima. Ah, sei lá. Vocês estão escutando a martelada? Diz que o cara tá trocando o piso do apartamento. Eu sou tão premiada, né? Ai, a Carlane tá tentando entrar. Nossa, tadinha da Carlane. Perdoa, Carlane. É o seguinte, quem estava aqui na última aula, da semana passada, mas dá para me ouvir, né? Apesar do barulho ser alto. Vocês conseguem me ouvir? Hein? Alguém me responde, por favor? Sim? Tá. A minha voz está melhor que o barulho ou o barulho está mais alto que a minha voz? Não tem como. Pois é. Opa, Giovana. Gente. Olá. Ninguém vai falar oi para mim no chat? Ninguém? Ninguém vai falar oi para mim? Só o Luigi? Ai, é irritante esse barulho, mas não posso fazer nada, gente. Ah, Jorge Nicolas, que bom que você resolveu dar o ar da graça. De 1 a 10, tá quanto barulho aí para vocês? Vocês falaram que 10 é muito alto. 6? Bom, 6 dá para aguentar, né? Vou ver se eu falo mais alto que o barulho. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte, meus amores. Aff. Eu tô com vergonha, porque acho que é a terceira vez que eu tô dando aula para vocês com o barulho aqui no prédio. A primeira vez foi no mês passado e a reforma era no banheiro do banheiro do andar de baixo. Olha, gente, quem mora em prédio tem dias que sofre um pouquinho, né? Bom, bora trabalhar? Semana passada eu estava falando sobre colher. Colher de metal, colher de pau, colher de silicone,
qual era o melhor material para se usar na cozinha quando você está cozinhando alguma coisa? Pois é, porque geralmente, quando a gente está cozinhando um alimento, usando esses utensílios, e quando você precisa ficar muito tempo mexendo a comida que está cozinhando, né? É bom usar um material apropriado. Uma colher de metal já não é muito legal, porque você acaba arranhando o fundo da panela e você acaba liberando, arrancando partículas de alumínio. Se for panela de ferro, é bom, porque ferro faz bem para a saúde, porque a gente precisa comer ferro por causa do sangue. Agora, alumínio não é muito interessante você usar uma colher de alumínio para cozinhar numa panela de alumínio. O certo, então, nesse caso, é você usar uma colher de silicone ou de bambu ou de pau, que é para não arrancar as partículas do alumínio e se misturar na comida. Opa, tá? Então, é bom você não misturar. É bom você sempre usar um material que seja bom para você não contaminar o seu alimento. Não se deve usar colher de... Como é que se diz? Colher de metal numa panela de metal. Se for panela de ferro, tudo bem, porque é bom comer ferro de vez em quando. Tem gente que, quando está com anemia, antigamente as pessoas, quando iam cozinhar feijão, colocavam prego enferrujado junto, que é para colocar ferro no feijão para você ficar forte, né? Isso é coisa de antigamente. E outra coisa, então é bom você sempre usar um material que seja tranquilo de você cozinhar. E outra coisa, quando você está tomando sopa e a sopa está muito quente, quando você toma uma colherada e você vai tomar uma água ou comer um pãozinho assim, você não deixa a colher dentro da sopa, né? Tem gente que tira a colher e põe do lado do prato. Por isso que a colher não esquenta tanto assim. Eu estou falando de transmissão de calor, tá? A gente vai estudar agora os outros dois. Eu vou falar dos outros dois processos, mas eu vou falar de um processo comum de transmissão de calor. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente não destrói, presta atenção, a gente não destrói o calor. A gente sempre transforma, ou melhor, o calor sempre transmite do corpo mais quente para o corpo mais frio. Repetindo, o calor se propaga sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá certo? Outro processo de transmissão de calor, que a gente vai estudar, são os processos de transmissão de calor. Primeiro processo de transmissão de calor, a gente estudou na aula passada, que é através da condução. O calor se propaga de uma extremidade à outra através de partículas. Isso é condução de calor. Então, presta atenção. Essa condução de calor que a gente estuda, tá? Quando a gente fala de conduzir, significa que a primeira partícula ficou quente, passou calor para a segunda partícula, que passou o calor para a segunda partícula e foi indo até chegar na outra ponta. É por isso que eu estava usando como exemplo na semana passada a colher de metal. Porque quando você coloca a colher dentro de um lugar quente e vai mexendo, por exemplo, você está fazendo sopa ou está tomando sopa, você está mexendo com a colher. Se a sopa estiver muito quente, enquanto você estiver tomando a sopa, é claro que você pega assim, a sopa e dá uma sopradinha para não queimar os beiços e nem a língua. Porque a pior coisa que existe é quando você está tomando uma sopa e você acaba, teoricamente, digamos, queimando a língua. Quando você queima a língua, você tira a sensibilidade do sabor. Ou seja, você toma a sopa, mas você não sente o gosto de nada. É a pior coisa que existe, é horrível, né? Agora, presta atenção em outra coisa importante. Quando a gente fala de transmissão de calor por condução, foi o que vocês estudaram semana passada, tá? Foi o que vocês estudaram semana passada, que é o exemplo que eu dei, foi de uma colher de metal. Outra transmissão de calor que nós vamos estudar hoje é convecção. Convecção significa que o calor vai aquecer uma camada,
as partículas daquela camada vão se aquecer e elas vão sair do lugar. Presta atenção. Essas partículas vão sair do lugar e vão dar lugar para outras partículas que não têm a temperatura que aquelas que saíram do lugar ganharam. Tá dando para entender o que eu quero falar? Então é o seguinte, presta atenção. Quando eu falo isso, significa que... Ai, esse barulho está me irritando. Significa, por exemplo, quando eu pego uma panela grande, coloco no fogão, vou esquentar água para cozinhar macarrão. Quem já esquentou água? Quem já pôs água para ferver para cozinhar macarrão ou já viu a mamãe fazendo isso? Dá um ok no chat ou abre o microfone e fala se já fez isso. Por favor, pessoal. Alguém aí já fez isso? Alguém já viu a mamãe colocar água para ferver? Ou já viu água fervendo no fogão? Alguém já viu? Quem mais? O Tiago falou que já, o Jorge já. Alguém mais já viu a mamãe colocando uma panela, colocando a água no fogo e a água fervendo? Alguém já viu? Então, quem não viu, escuta, tá? Eu poderia colocar uma panela com água fervendo, para mostrar para vocês. Primeiro, uma que eu não tenho uma panela transparente, né? Mas quem já viu, já deve ter percebido o seguinte. A panela está cheia de água. A água, as partículas de água não têm o mesmo comportamento das partículas de uma colher. Por quê? As partículas, as moléculas de uma colher de metal, elas estão coladinhas uma do lado da outra, certo? Agora, as partículas de água, elas não estão coladas iguais à da colher. Elas estão ali juntas uma do lado da outra, mas se você pegar uma colher e bagunçar o copo de água, você vai desmanchar a ligação entre elas. Quando eu falo que você vai desmanchar a ligação entre elas, significa que você vai desmanchar a força de ligação entre elas. Deixa eu pegar um negócio lá na cozinha. Voltei. Então, presta atenção. Olha lá. Eu tenho um copo com água aqui, tá? Vou pegar a colher, vou fazer isso aqui. Quando eu mexo com a colher, tá? Isso aqui não tá quente, tá, gente? Eu peguei água fresca da torneira. Então, ó, quando eu faço isso aqui, eu tô misturando. Quando eu tô misturando, as partículas de água estão saindo do lugar, tá? Agora, se eu tirar a colher e deixar assim, tá? Se eu fizer isso, as partículas vão assentar. E essas partículas vão assentar de acordo com o recipiente. Tá claro aqui? Então, imagina o seguinte. Essa primeira camada aqui, tá? Ó, essa primeira camada no fundo do copo, são várias partículas que estão uma do ladinho da outra. Mas se eu pegar a colher e fizer isso aqui, eu tirei elas do lugar. Olha lá, tirei elas do lugar, movimentei, troquei todas as partículas do lugar. Tá claro aqui? Deu para entender? Deu para entender ou não, gente? Fala que deu ou não. Bom, então faz de conta que isso aqui é uma panela de vidro. Faz de conta, eu disse. Aí eu coloco isso aqui numa chama. Opa, deixa eu melhor segurar com a mão, porque senão o copo tomba, era uma vez. Então, ó, tô segurando. Faz de conta que os meus dedos são a chama do fogão, tá certo? Então, eu tô passando calor pro fundo do recipiente, tá certo?
Esse calor que está passando para o fundo do recipiente é através de condução. Por quê? Porque o fundo do copo, tá? O fundo da panela aqui, o fundo dessa minha panela aqui, as partículas estão coladas uma do lado da outra. Porque se elas saíssem do lugar, ia vazar água pelo fogão. Ó, deu para entender? Ia vazar água pelo fogão. Então, eu esquentei o fundo da minha panela aqui, tá? O fundo da minha panela, o calor passou pelo fundo e foi para a primeira camada de água aqui. Primeira camada de partículas de água. Tá dando para entender, gente? Aí, essas partículas de água, tá? Essas partículas de água, quando se aquecem, elas ficam levinhas. Quando eu digo que elas ficam levinhas, significa que elas ficam menos densas. Deu para entender? Tá? Aí, quando elas ficam menos densas, o que ela faz? Elas saem daqui do fundo do copo e vão em direção à superfície. Então, aquelas partículas que foram aquecidas, elas saíram do lugar, e quem entrou no lugar delas? Uma nova camada de partículas que estão frias. Deu para entender aqui? Aí, essas partículas que estavam aquecidas, elas continuam aqui em cima. Então, aqui embaixo, esquentou, subiu. Entrou outra fria no lugar. Esquentou, subiu. Entrou outra fria no lugar. Até que... Você já viram água borbulhando na panela, água fervendo? Gente, quem já viu água borbulhando na panela, água fervendo? Quem já viu? Nossa, ninguém viu nada? Vocês não ajudam a mãe de vocês na cozinha, não? Pelo amor de Deus, só o Thiago Moreno já viu água fervendo na panela, mas ninguém viu. Tudo bem que a mãe de vocês não deixa você chegar perto do fogão quando tem água fervendo, porque se vocês forem estabanados ou derrubar a panela, vai voar água quente em cima de vocês e virar queimadura. E nenhuma mãe quer isso para o filho. Mas tem mãe que ensina o filho a cozinhar. Giovana já viu, Giovana? Luíde também? Então, presta atenção. Quando a água está fervendo, borbulhando, assim, a água está se revirando dentro da panela, significa que todas as partículas de água estão quentes. Todas as partículas de água estão quentes. E se você observar, elas ficam se movimentando dentro da panela, porque aquilo se chama de correntes de convecção. Repetindo, a água em movimento se chama de correntes de convecção. Tudo bem aí? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Agora presta atenção. Quem tem ar-condicionado em casa? Ninguém tem ar-condicionado? Olha lá. Quem tem ar-condicionado, escreve no chat aonde que o ar-condicionado está. Se é em cima ou se é embaixo, se é no meio da parede. Escreve. Muito bem, Luíde respondeu. Quem mais? Luíde também respondeu, Isadora respondeu. Quem mais? Já percebeu aonde fica a saída do ar-condicionado? Só vocês três têm ar-condicionado em casa? Poxa. Tá, então vamos pensar lá na escola. Onde é que fica o ar-condicionado lá na escola? Fica perto do chão, no meio da parede ou no teto? Em cima. Quem tem o ar-condicionado no chão é porque não tem espaço para pôr no teto. Sabe? O duto. É porque existem vários tipos de aparelho, vários modelos. Só que assim, para você ter uma melhor eficiência do ar-condicionado, presta atenção. O ar-condicionado tem que estar na parte de cima do teto. Tá? Tem que estar na parte de cima do teto. Quem tem o ar-condicionado que é perto do chão é porque o aparelho é aquele antigo que fica fixo na parede. Hein, Luíde? O modelo do ar-condicionado do teu primo não é aquele antigão? Não é igual da tua casa? Não é aquele antigão que é um negocinho que fica grudado na parede? Então,
Aqueles são os modelos mais antigos, que fica no... É porque quando construíram, quando fizeram um buraco para colocar o ar-condicionado lá na casa do teu primo, o pedreiro, ao invés de fazer o negócio, o furo em cima, fez o furo embaixo, tá certo? E depois também depende do modelo do aparelho, que é o modelo antigo. Mas, para melhorar a refrigeração do ambiente, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Por causa do processo de convecção, repetindo, por causa do processo de convecção, tá? Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Repetindo, o ar quente é mais leve, ele sobe. O ar frio é mais denso, ele desce. É por isso que o ar-condicionado tem que ficar com as aletas viradas para cima, porque daí ele vai resfriar o ambiente com mais facilidade. Ou seja, presta atenção, quando o ar, tá? Você libera calor. O ar que fica em volta do seu corpo esquenta e sobe. Deu para entender? Então, o ar quente que está na parte de cima do teto da casa de vocês, com o ar condicionado ligado, ele vai esfriar, ele joga ar frio. O ar frio vai esfriar aquelas partículas de ar quente. Elas vão ficar mais densas e vão descer para o chão. Deu para entender? Então, para você ter uma melhor eficiência com o ar-condicionado, presta atenção, para você ter uma melhor eficiência com o ar-condicionado deve estar localizado na parte de cima. Aquelas aletinhas que deixam o ar gelado sair, tem que estar virado para cima, não virado para baixo. Senão não vai resfriar a casa de vocês. Deu para entender? Repetindo. As aletas do ar-condicionado devem estar posicionadas para cima. Por quê? Vai esfriar o ar que está quente lá em cima. O ar quente esfriando vai ficar mais denso, vai descer, tá certo? Isso a gente chama de processo de convecção, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Sim, é que o ar fica girando, tá? Ventilador. Quem tem ventilador, ao invés de colocar na direção do seu corpo, tá errado, tem que virar a direção ao teto, porque o ventilador vai esfriar, vai fazer o ar quente circular, se movimentar, o ar ficando frio vai descer, você vai dar calor para este ar que está gelado, ele vai esquentar e vai subir, vai esfriar e vai ficar com esse movimento. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Deu para entender, gente? Geladeira. Geladeira, tá vendo aqui em cima? O congelador fica em cima, por quê que o congelador fica em cima? Porque tudo que você coloca aqui, ó, na parte de baixo da geladeira, tá a temperatura ambiente, não tá a temperatura ambiente? Então, tudo que você coloca dentro da geladeira está a temperatura ambiente. A comida, ou o suco, ou qualquer coisa que você coloca na geladeira, que está a temperatura ambiente, vai ceder calor para o ar que está gelado dentro da geladeira. Foi? Aquele ar recebendo calor, ela vai subir na direção do congelador, lá ela vai se resfriar e vai descer. Ou seja, a minha é tipo duplex, é separado o congelador com a parte de baixo, mas tem geladeira que a parte de cima e a parte de baixo é uma coisa só. Quando você abre a porta da geladeira, né? Exatamente. Essa daqui funciona da seguinte maneira. Dentro da geladeira, do lado de dentro, tem uns caninhos que tem o gás, que a gente chama de gás freon. Sim. O gás freon vai fazer o seguinte. Ele vai ficar circulando na geladeira no processo de convecção, sobe e desce. Por quê? Quando você coloca alguma coisa dentro da geladeira, o calor vai passar para o gás freon.
O gás freon vai esquentar, vai subir na direção do congelador. Lá, ele vai resfriar e vai descer e vai voltar para baixo, na parte de baixo da geladeira. Tá dando para entender? E outra coisa que você também não pode fazer dentro da geladeira é deixar as coisas entulhadas. Entulhadas, quando eu digo entulhada, é socada de qualquer jeito. Elas devem estar acomodadas nas prateleiras com espaço. Para que ter o espaço? Para o ar circular, o ar gelado circular. O ar gelado circulando bem no meio dos alimentos vai manter os alimentos refrigerados e não vai estragar com facilidade. Agora, se você entulhar a comida dentro da geladeira, socar tudo dentro da geladeira, quando você vê que está tudo amontado e você não consegue achar as coisas, no meio daquela baguncinha vai ter alguma coisa estragada, porque não foi bem refrigerada com o ar frio da geladeira. Quem já foi no supermercado, a mamãe chegou e falou assim, vai lá no freezer, aquelas portas que você abre assim, sabe aquelas portas igualzinhas à geladeira, que é a porta de vidro transparente? Aí ela fala assim, vai lá e pega um sorvete. Aí você vai, abre, pega o sorvete, fecha. Aí você olha assim para a cara do sorvete e fala assim, ai, mas eu não queria esse sorvete, eu queria outro. Aí você fala assim, eu vou trocar, depois eu falo para minha mãe, né? Ou ela não vai perceber, só vai perceber na hora que tiver no caixa, aí já está pagando, aí não tem mais jeito. Não é verdade? Às vezes não fazem. Vocês já fizeram isso? Por exemplo, a mãe de vocês manda pegar sorvete de morango, você vai lá, pega o de chocolate? Alguém já fez isso? Ou o contrário, a mãe manda pegar sorvete de creme, aí você não gosta de sorvete de creme, você gosta de sorvete de chocolate ou morango ou flocos, né? Aqueles bem gostosinhos. Aí você vai lá, vai trocar, você pegou, aí você fechou a porta da geladeira, aí você quer trocar o sorvete, você puxa assim e não consegue abrir a geladeira. Quem já fez isso? Ninguém nunca? Ou então você vai na geladeira, no freezer, na geladeira do supermercado, pegar um refrigerante já gelado. Aí você vai, abre, pega o refrigerante, aí você fecha. Aí na hora que você põe a mão no refrigerante, você descobre, ixi, esse refrigerante não está muito gelado. Aí você quer trocar o refrigerante porque você quer pegar um bem gelado. O calor desse vai beber refrigerante quente, não tem graça, não é verdade? Aí você tenta abrir de novo e não consegue abrir porque a porta não abre. Por que será? Tem uma coisa chamada de pressão interna e pressão externa. Quando você abriu a geladeira, você deixou escapar o ar frio lá de dentro e entrou ar quente dentro, certo? Quando você fechou a porta da geladeira, a pressão atmosférica do lado de fora é maior que a pressão interna. Por isso que você não consegue abrir a porta da geladeira. Você só vai conseguir abrir a porta da geladeira de novo quando a pressão interna e a externa forem iguais. Quem já viu aquela geladeira que quando você abre, tira alguma coisa de dentro, quando você fecha, faz um barulhinho assim, ó. Ah, desgrama. E depois, aí, na hora que tá fazendo aquele barulhinho, por mais força que você faça, você não consegue abrir a geladeira. Quem já fez isso? Quem já experimentou essa sensação? Ninguém? Acredito. Não, sério mesmo, vocês nunca fizeram isso? Deixa eu ver outra, de processo de convecção. Boa. Quando você vai tomar suco e põe gelo, você vai tomar suco e põe gelo na jarra. Vamos supor, você foi fazer uma jarra de suco, tipo Tang. Só que a água não está tão gelada assim. Aí você vai na geladeira, no congelador, tira uma bandeja de cubos de gelo e coloca dentro da jarra. Vocês já perceberam aonde que ficam os cubos de gelo? Ele fica no fundo da jarra ou fica na superfície da jarra? Quem sabe? Quem já reparou? Ninguém reparou nisso? Cara, vocês nunca perceberam onde fica o gelo? Sério mesmo que vocês nunca perceberam? Ah, muito bem, Thiago.
Você foi o único que respondeu. O gelo boia. Muito bem, Luigi. Fica em cima. Vocês sabem por que o gelo fica na superfície do suco e não fica no fundo? Porque ele é menos denso que a água. Sim, o gelo é menos denso. Se ele é menos denso, presta atenção. O suco, quando você vai tirar da jarra e pôr no copo, você não tem que mexer com a colher? Vocês sabem por que vocês mexem com a colher? Quem sabe por que mexe com a colher? Esse barulho tá irritando. Ninguém sabe por que você tem que mexer o suco com a colher antes de derramar no copo, verter no copo para tomar? Ninguém sabe? Não creio que vocês não sabem. Não. Muito bem, Giovanni. Para as partículas de suco gelado se misturarem com as partículas de suco não gelado. Sim, porque se você mexer, você vai distribuir uniformemente o suco gelado. Se você deixar, você botou, fez a jarra de suco, botou os cubos de gelo, ficou só em cima, né? A parte de cima gela primeiro, a parte de baixo ainda não gelou. Agora, quando você faz o suco, já deixou alguns minutinhos, né? A parte de cima ainda continua mais gelada que a parte de baixo. Por isso que você mexe bastante para as partículas, as moléculas de suco gelado se misturarem com a temperatura ambiente, para você ter um suco gelado uniformemente. E também não pode demorar muito para beber o suco, porque senão o gelo derrete, o suco fica... Como é que o suco fica? Fica aguado, fica sem gosto. É a mesma coisa quando vocês vão tomar refrigerante. Vocês colocam um cubo de gelo. Se você demorar muito para beber, você bebe água, um refrigerante sem gosto. Alguém já fez isso? Beber um refrigerante sem gosto? Deixar o gelo derreter? Pois é. Aí a parte de cima fica um refrigerante sem gosto e a parte gostosa está lá embaixo. Por isso que às vezes é bom dar uma mexida e tomar, porque daí fica tudo por igual. Tem gente que coloca mais gelo do que refri. Então, primeira coisa, quando vocês forem um dia pedir um emprego em algum lugar que serve bebida com gelo, primeiro põe o gelo, depois a bebida. Porque se você colocar a bebida primeiro, depois colocar o gelo e vazar o líquido, você perde a chance de passar no teste. Sério, verdade. Não sei quem... Vocês que gostam de comprar lanche do Mac ou no Burger King, nesses lugares ali, vocês já perceberam que eles colocam primeiro o gelo no copo para depois pôr refrigerante? Já perceberam isso? É, para não derramar o refrigerante, porque se derramar o refrigerante já era, perdeu o emprego. Então, primeiro coloca os cubos de gelo dentro do copo, depois põe o refrigerante ou o suco. Certo? É uma tática. Quem já pôs leite para ferver e viu o leite fazer assim, ó? Por que o leite, quando ferve, suja o fogão e a água, quando ferve, não suja o fogão? Alguém sabe por quê? Alguém sabe por quê? Eu vou contar os segredos. Só o Luigi que já viu o leite fervendo. Luigi, não é por causa da nata, não. É mais ou menos por causa da nata. É o seguinte, a nata é uma película se forma na camada do leite que é de gordura. E ela não deixa o vapor de água quebrar, romper essa partícula. Por isso que ela sobe e suja o fogão. Tá? Por isso que às vezes quando você está vendo que o leite vai ferver, você tem que tirar do fogo ou pegar uma colher e dar uma metida assim, que é para desmanchar a nata ou separar a nata, tirar ela para o canto, para as partículas de ar poderem sair para a atmosfera. Tá? Esse ano não teve muito inverno, né? Foi fraco o inverno, não teve aqueles dias muito gelados, mas quando os dias estão muito gelados, quem esquenta a cama? A coberta esquenta a cama? O que vocês acham? A coberta, o cobertor esquenta a cama? Hein, gente? Vocês acham que a coberta esquenta a cama? O que vocês acham? Responde no chat ou abre o microfone para falar.
A coberta, ó, o Luigi foi o único que respondeu. Ninguém sabe, não acredito. Pessoal, ninguém sabe. Gente, o agasalho, quando você veste no inverno, ele esquenta o corpo de vocês? É o mesmo caso do cobertor da cama. Ah, o agasalho esquenta? E se eu falar para você que não é o agasalho que esquenta o teu corpo, não é a coberta que esquenta a tua cama? Por quê? Presta atenção. Se a coberta esquentasse a tua cama, não, você não rouba o calor dele. Não. Presta atenção. Quando você vai dormir, a cama tá quente ou tá fria? É isso aí, Luigi. Quem sabe? Quando você vai dormir, vocês... quando você vai dormir, a cama tá quente ou tá fria? Ninguém sabe? Não acredito. Muito bem. Muito bem. Se a cama tá fria, a coberta não esquenta. Porque se a coberta esquentasse a cama, na hora que você fosse dormir, a cama estava quentinha. Não estava quentinha? Por exemplo, quando você está com frio, quando você põe um agasalho, uma blusa de lã, um casaco, o casaco já está quente? O casaco já está quente? Não, você que esquenta o casaco. Teoricamente, você não esquenta o casaco, você esquenta o ar que fica preso dentro do agasalho. Quando você vai dormir, você esquenta o ar que fica aprisionado embaixo das cobertas junto com você. Então, quem esquenta a cama é você. Quem esquenta o agasalho é você. O cobertor e o agasalho a gente chama de isolante térmico. Isolante térmico significa que ele não deixa o calor que está dentro das cobertas saírem para fora. O agasalho não deixa o calor que está preso entre o teu corpo e o agasalho sair para fora. É isso mesmo, é você que esquenta, porque você é o ser vivo, você produz calor, você transmite calor para o meio externo. Então, por exemplo, quando você sai de casa sem agasalho, de repente esfria, né? Exatamente, Giovanni. Os cobertores mais finos, eles isolam menos o calor, mas depende, viu? Eu tenho um cobertor que ele é fininho, ele isola muito bem o calor. Isola mais do que um cobertor pesado, que você fica assim, ai, tá muito pesada essa coberta. Porque às vezes uma coberta muito pesada, você tem que gastar energia para segurar a coberta, porque ela pesa, afunda você para dentro da cama, né? E um agasalho também. O bom agasalho é aquele que tem as tramas bem fechadinhas, ela não precisa ser grossa, tá? Ela precisa isolar bem o calor do teu corpo em relação ao meio externo. Por exemplo, se você vai passear, viajar para um lugar que tem neve, você tem que usar um bom agasalho que tem as tramas bem fininhas, que impeçam de você perder calor para o meio externo. Porque se você perde calor para o meio externo, você pode morrer congelado, tá dando para entender? É por isso que quando você vai num lugar que tem neve, você tem que cobrir as orelhas, as pontas dos dedos tem que usar luva, os pés tem que usar meias. Por quê? Porque são pontos delicados que, se você deixar congelar, se o sangue congelar, pode quebrar. Imagina uma orelha quebrando, ou um nariz quebrando, coisa horrorosa. Por isso que o pessoal, quando vai no lugar que tem neve, certo? Usa aqueles gorros cobrindo as orelhas, usa cachecol cobrindo até aqui a parte do nariz, e só deixa os olhinhos de fora, que é para enxergar para onde vai. E mesmo assim, tem gente que põe óculos, que é para proteger o rosto, tá certo? Depende que... Aí depende do agasalho, né? Porque o agasalho não é para esquentar a gente, o agasalho é para isolar, a gente perder o calor do que o nosso corpo produz para o meio externo. Tá dando para entender, gente? Tá claro aqui? Tá? Tudo bem? Mas aí depende do material, tá, Luigi? Tem material que não isola mesmo o calor, mas um dos melhores são aqueles que isolam o calor, não